Gael não acredita em Damião. O bonitão reitera para o irmão que está sendo sincero. Gael segue desconfiado. Ele critica Rogério. Damião conta para Gael que o falecido nunca soube da verdade. O fortão exalta as virtudes do pai. Damião volta a discutir com Gael. O bonitão jura ao valentão que renunciará a Elisa. Damião reitera para Gael que sempre gostou dele como um irmão. O esquentado recua. Damião conta para Gael que irá para a capital com Almerinda. Ele deseja que o irmão seja feliz. Gael avisa a Damião que vai se casar com Elisa. O fortão desestimula e disfarça a sua tristeza. Damião e Gael dão um aperto de mão. O bonitão se retira. Carmen aborda Elisa. A órfã tenta evitar a tia. Carmen relata que Elisa está provocando a discórdia entre os irmãos. Ela tortura a sobrinha. Carmen afirma para Elisa que a sua história com Estefânia está se repetindo. Ela confessa para a sobrinha que sempre odiou a irmã. Elisa defende a mãe. Carmen informa a parente que Gael e Damião sempre vão se odiar. Ela sugere que Elisa saia do povoado. A fazendeira deixa a tia falando sozinha. Damião desabafa com Lupe. Ele sugere que a irmã tenha mais humildade. Lupe ressalta que Almerinda não quis falar a verdade. Ele chama a irmã de orgulhosa e ambiciosa. Lupe insinua para Almerinda que tudo vai mudar. A viúva inventa para o irmão que Rogério não deixou um testamento. Lupe relembra que viu a irmã queimando o documento. Almerinda informa ao parente que só quer proteger Damião. Ela insinua para o irmão que está morrendo. Lupe se aflige. Almerinda ressalta que está pronta para chegar ao reino de Deus. Lupe informa a irmã que rezará por ela. Eles trocam declarações. Lupe se despede de Almerinda. Ela clama pela presença dele. Almerinda informa a Lupe que não quer ficar sozinha. Eles seguem chorosos. Carmen procura Lupe. Ela teme que ele solte a língua. Damião passa em frente à casa de Lúcio. Ele entra no local. Damião deixa uma carta para Elisa. Ele sai de cena. Henrique procura Paloma. A morena conta para o garotão que foi ofendida por Gael. Henrique sugere que Paloma pare de pensar no valentão. Ele ressalta que a morena é maravilhosa. Henrique expõe os seus sentimentos para Paloma. Ele se declara para ela. Paloma tenta despistar Henrique. Ele clama por uma oportunidade. Paloma afirma para Henrique que não quer magoá-lo. Ele reitera que não gosta mais de Florência. Henrique beija Paloma. Ela chora e o contém. Paloma insinua que Henrique está confuso. Ele ressalta que não consegue esquecê-la. Henrique afirma para Paloma que eles podem ser felizes. Ela o informa que já é tarde demais para agir. Elisa chega na casa de Lúcio. Dolores entrega um envelope para a protegida. Elisa lê a carta de Damião. No bilhete, ele ressalta que se importa com os sentimentos de Gael. Damião reitera que jamais deixará de amar Elisa, mas informa que renunciará a ela. A fazendeira chora muito. Damião sugere que a amada o esqueça. Ele se despede para sempre de Elisa. Ela amassa o papel. Dolores não entende nada. Elisa sai. Henrique fala com Ramona. Paloma conta para a avó que o garotão se declarou. Ramona sugere que a neta tenha mais amor próprio. Paloma ressalta que se acha um lixo. Ramona obriga a neta a reagir. A curandeira se abana. Paloma reitera para Ramona que não está apaixonada por Henrique. A curandeira lamenta. Paloma conta para Ramona que pode criar o filho sozinha. Almerinda é colocada na ambulância. Lupe abençoa Damião. Eles se abraçam. Elisa aparece. Ela encara Damião. Ele é levado pela ambulância. Carmen vê Lupe e Elisa juntos. No dia seguinte, o padre olha para a batina. Lúcio visita Lupe. O sacerdote conta para o idoso que pretende deixar o sacerdócio. Lúcio desconhece Lupe. O padre ressalta que abriu a boca para evitar uma desgraça. Lúcio relata para Lupe que todos agiriam como ele. O padre segue inconformado. Lupe confessa para Lúcio que está com um grande peso na consciência. O velhinho percebe que o amigo segue atormentado. Lupe admite para Lúcio que ainda não sabe o que fazer. Eles se dirigem ao altar.
Sabrina conta para Edmundo que pretende viajar o mais rápido possível. Betânia tenta desestimular a filha. Sabrina ressalta para os pais que quer ajudar o próximo. Betânia segue inconformada. Ela exige que Edmundo tome uma atitude. O médico sugere que a filha não seja precipitada. Betânia volta a passar mal. Edmundo tenta obrigar a filha a refletir. Sabrina não muda sua decisão. Betânia e Edmundo seguem aos prantos. Elisa abre o jogo com Paloma. Elas conversam sobre Gael e Damião. Elisa conta para Paloma que o bonitão não quer mais saber dela. A morena reage furiosa. Paloma exige que Elisa lute por Damião. A órfã conta para a amiga que o fortão viajou com Almerinda. Elisa ressalta que não pode obrigar Damião a amá-la. Paloma deseja saber o motivo da amiga ter brigado com o amado. Elisa segue descontrolada. Paloma a acalma. Elisa ressalta que não fará chantagens emocionais com Damião. Paloma pergunta o que a amiga faria caso engravidasse. A fazendeira ressalta que não quer engravidar. Elisa fala para Paloma que jamais esconderia a verdade de Damião. Sabrina pede para Henrique cuidar dos pais. Ele ressalta para a irmã que sentirá saudades dela. Sabrina promete a Henrique que será feliz. Ele confessa para ela que não é o pai do filho de Paloma. Henrique pede discrição a Sabrina. Ela ressalta que o irmão está cometendo um erro novamente. Lúcio visita Gael. O idoso estimula o valentão a desabafar. Lúcio conta para Gael que Elisa está depressiva. O esquentado crê que a órfã só se importa com Damião. Lúcio nega. Gael se sente preterido por Elisa. Lúcio comenta com o valentão que a fazendeira não quer criar uma guerra entre os dois irmãos. O velhinho relata para Gael que Lupe estava de mãos atadas. O esquentado descobre que o irmão de Almerinda quer deixar o sacerdócio. Lúcio exige que Gael ampare Lupe. Horas depois, o cardiologista informa que Almerinda precisa ser operada. Damião fica assustado. Almerinda descobre que está à beira da morte. Gael procura Lupe. Ele vê o protetor com uma mala. Gael percebe que Lupe não está usando a batina. O sacerdote ressalta que não é digno da vestimenta. Lupe conta para Gael que o seu substituto já está chegando. O esquentado se preocupa com o futuro do protetor. Lupe teme que Gael não o perdoe. O valentão fala para o protetor que deve a sua vida a ele. Gael expõe o seu amor para Lupe. Eles se reconciliam. Elisa conta para Dolores que não pretende reatar com Gael. A governanta apoia a protegida. Elisa ressalta que Gael nunca irá valorizar Paloma. Dolores se revolta por Damião ter abandonado a amada. Lupe fala para Gael que sempre será o pai dele. O valentão conta para o protetor que Damião renunciou a Elisa. Lupe reitera para Gael que o bonitão tem um bom coração. O padre deduz que Elisa não aceitará o esquentado de volta. Gael pede a ajuda de Lupe. Elisa conta para Dolores que Damião tem muitas dúvidas sobre ela. A governanta ressalta que os pombinhos não se decidem. Elisa conta para Dolores que pretende respeitar a decisão de Damião. A fazendeira cita Carmen. Elisa fala para Dolores que os jovens não podem se odiar até a morte. A governanta exige que a protegida não seja drástica. Dolores fala para Elisa que um relacionamento não é brincadeira. A fazendeira ressalta que não está conseguindo refletir. Lupe se recusa a ajudar Gael. Eles brigam. Lupe ressalta que a ira domina Gael. Ele insinua que o valentão quer se aproveitar de Damião. Lupe dá um sermão em Gael. Ele relembra que o esquentado traiu Elisa. Lupe exige que Gael conte a verdade para a órfã. Instantes depois, o valentão volta para casa. Paloma visita Gael. Ela o irrita. Paloma oferece o seu ombro amigo para Gael. Ele ressalta para a morena que eles devem terminar a amizade. Paloma confessa para Gael que não o esquece. Ele reitera que lutará por Elisa. Paloma fica arrasada. A morena relembra ao pretendente que Elisa não o ama. Eles seguem gritando. Gael e Paloma relembram o ocorrido. A morena admite para o pretendente que se confessou com Lupe. Gael e Paloma ressaltam que não foram honestos com Elisa. A morena obriga o esquentado a abrir o jogo com a órfã.
Paloma insinua para Gael que pode delatá-lo. Carmen aborda Lupe. Eles trocam provocações. Lupe insulta Carmen. Ela rebate as acusações dele. Lupe exige que Carmen o deixe em paz. Ele insinua para ela que pode continuar no povoado. Carmen informa a Lupe que não aceitará ser ameaçada. Ele ressalta que a víbora é capaz de tudo para conseguir o que quer. Lupe intimida Carmen. Ele insinua que pode desmascará-la. Carmen afirma para Lupe que irá calá-lo para sempre. Ele reitera para a vilã que está de olho nela. Lupe afirma para Carmen que semeará a verdade. Lupe informa a Carmen que acabará com o mal. Paloma insinua que Gael age com hipocrisia. Ela exige que ele abra o jogo com Elisa. O valentão fica encurralado. Gael ressalta para Paloma que o ocorrido entre eles foi uma estupidez. Ela segue arrasada. Paloma segura Gael. Ele tenta se desvencilhar dela. Gael reitera para Paloma que não consegue amá-la. Ele afirma que seguiu seu instinto animal na hora da transa. Paloma grita com Gael. Ela o cala. Paloma ressalta que se entregou para o amor da sua vida. Ela volta a assegurar para Gael que falará a verdade. Elisa toma chá. Ela pensa em Carmen. Elisa continua atormentada com a origem da Casa Azul. Lúcio aborda a afilhada. Elisa segue disposta a investigar Carmen. Ela decide ir ao registro público de imóveis. Lúcio a estimula. Elisa ressalta que quer desenterrar o passado. Ela informa a Lúcio que precisa ter paz. O idoso reitera para a afilhada que irá apoiá-la. Elisa ressalta que não deixará a fazenda para Carmen. Lúcio comemora. Elisa e o padrinho tramam contra Carmen. Lúcio relata para a afilhada que eles enfrentarão um processo legal. Elisa não se importa. Betânia e Edmundo levam Sabrina para o aeroporto. Ela informa aos pais que chegou a hora de partir. Edmundo fica arrasado. Betânia sugere que a filha permaneça na cidade. Sabrina exige que a mãe respeite a sua decisão. Edmundo apoia a filha. Sabrina abraça os pais. Betânia continua desolada. Sabrina volta a dar adeus para os familiares. Betânia e Edmundo não param de sofrer. A fofoqueira acena para Sabrina. Edmundo tenta acalmar Betânia. Eles divergem sobre a situação. Edmundo reitera para Betânia que os filhos são criados para o mundo. Antônia percebe que Vicente está triste. Ele ressalta que não conseguiu falar com Sabrina. Ramiro aparece. Vicente se anima. Ramiro deseja falar com Almerinda. Antônia revela para o vilão que a viúva está muito doente. Damião segue cuidando de Almerinda. Os médicos informam a Amarga que chegou a hora da cirurgia. Almerinda admite para Damião que está com medo. Eles choram. Damião sugere que Almerinda seja forte. Ela teme a morte. Almerinda reitera para Damião que Elisa é a culpada por sua doença. Ela expõe o seu amor para o filho. Almerinda ressalta para Damião que sempre agiu para protegê-lo. Ele a agarra. Almerinda pede para Damião amá-la. Ele informa a parente que nunca deixou de gostar dela. Almerinda pede perdão para Damião. Ela emociona o filho. Damião perdoa Almerinda. Ele exige que a mãe deixe a amargura e o ódio de lado. Damião sugere que Almerinda perdoe os algozes. Ela fica calada. Damião confunde Almerinda. Os médicos voltam a apressar a viúva. Damião sente medo de perder a mãe. Ele vai para a sala de espera. Almerinda beija a mão de Damião. Eles não conseguem parar de chorar. Damião observa Almerinda. Paloma vai ao rio. Ela continua tristonha. Paloma pensa em Gael. O valentão se ajoelha na igreja. Gael reza e reitera que é um covarde. Ele teme perder Elisa. Gael pede perdão para Deus. Lupe procura o bispo. O irmão de Almerinda ressalta que não é mais digno da batina. O bispo dá um sermão em Lupe. O tio de Damião reitera para a santidade que cometeu um pecado. Lupe desabafa com o bispo. A santidade age de forma inflexível. O bispo ressalta que Lupe deixará de ser sacerdote. O irmão de Almerinda informa a santidade que continuará no povoado. Lupe conta para o bispo que pretende revelar outro segredo
segredo. Ele teme que Deus não o perdoe. A santidade ressalta que Lupe não pode repetir o seu pecado. O tio de Damião ressalta para o bispo que precisa pensar nos demais. Lupe afirma à santidade que se sacrificará pela verdade. O bispo faz o protetor de Gael refletir. Lupe decide se confessar com a santidade. Elisa encontra Gael na praça. Ela aborda o esquentado. Elisa oferece o seu ombro amigo para Gael. Ele conta para ela que já falou com Damião. Elisa ressalta que o bonitão a abandonou. Gael percebe que Elisa está magoada. Ela o despista. Elisa conta para Gael que já havia decidido terminar com Damião. O valentão crê que a fazendeira o ama. Elisa sugere que Gael haja com honestidade. Ela relembra que o traiu. Gael reitera para Elisa que é capaz de perdoá-la. Ela não acredita nele. Gael recorda que quase matou Damião. Ele se prepara para revelar a verdade. Gael informa a Elisa que vai acabar com todos os segredos. Ele revela para a órfã que também a traiu. Elisa reage atônita. Gael fala para a fazendeira que a enganou primeiro. Elisa ofende o antigo noivo. Ela ressalta que Gael a fez de boba. Elisa joga umas verdades na cara do valentão. Eles discutem. Elisa rejeita as explicações de Gael. Ela o detona. Elisa deseja descobrir quem é a amante de Gael. Ele volta a mentir. Elisa tenta deixar Gael falando sozinho. Ele ressalta para ela que eles cometeram o mesmo erro. Elisa ressalta para Gael que se entregou para Damião por amor. Ela fala para o esquentado que não quer mais saber dele. Ele a segura. Elisa reitera para Gael que não o ama. Ela o dispensa. Elisa ressalta que não se relacionará com nenhum arango. Florência trabalha. Paloma chega no consultório. Ela dialoga com a nova amiga. Florência e Paloma compartilham as suas lamúrias. A morena sugere que a loira siga lutando por Henrique. Florência conta para Paloma que Elisa quer vê-la. A morena agradece a discrição da fresca. Paloma ressalta que não conseguirá esconder a gravidez por muito tempo. Carmen bebe. Ela entra em surto e quebra um copo. Betânia insinua para Edmundo que não voltará a ver Sabrina. Ele reitera para a fofoqueira que eles devem estimular os filhos. Betânia culpa Paulo pela decisão de Sabrina. Ela ressalta que é capaz de matar o estuprador. Edmundo desconhece Betânia. Ela volta a reiterar que está perdendo tudo. Edmundo garante para Betânia que Sabrina não os esquecerá. Ela agradece a ajuda do ex-marido. Elisa chega na casa de Lúcio. Dolores a indigna. Elisa conta para a governanta que Damião e Gael são iguais. A órfã ressalta que não aguenta mais ser julgada. Ela detona o machismo do Zarango. Dolores reitera para Elisa que Damião a ama. A fazendeira se sente preterida pelo amado. Dolores relembra a Elisa que ela também quis desistir de Damião. A órfã informa a governanta que não é um objeto para ser disputada pelos brigões. Elisa assusta Dolores. A fazendeira segue fora de si. Elisa ressalta que foi sufocada pelo ciúme de Gael. Dolores defende o valentão. Elisa revela para a protetora que Gael transou com outra. Dolores quase tem um troço. Elisa amaldiçoa aos pretendentes. Ela decide pôr um fim em seu sofrimento. Instantes depois, Paloma aparece. Dolores alarma a morena. Paloma descobre que Elisa está cuspindo fogo. A morena informa a Dolores que já sabe de tudo. Paloma ressalta que Elisa não pode aceitar Gael. A órfã entra em cena e a confronta. Dolores conta para Paloma que Gael transou com uma qualquer. Elisa começa a deduzir o que aconteceu. Dolores xinga a amante de Gael. Elisa cala a protetora. A fazendeira exige uma explicação de Paloma. A morena confessa para a amiga que transou com Gael. Elisa fica assustada. Lupe vai ao hospital e encontra Damião. Eles se abraçam. Os familiares conversam sobre Almerinda. Lupe conta para Damião que já procurou o bispo. O bonitão sente pena do tio. Lupe fala para Damião que nunca abandonará Deus. Ele ressalta que a verdade é libertadora. Lupe sugere que Damião perdoe o irmão. Ele reitera que sempre apoiará os jovens. Lupe leva Damião às lágrimas. O irmão de Almerinda conta para o sobrinho que já não tem motivos para ir embora. Lupe e Damião trocam juras de amor. O fortão fala para o tio que precisa dele. Eles desejam que Almerinda se recupere. Lupe e Damião rezam. Ramiro
Belmiro os observa. Paloma reitera para Elisa que ama Gael com todas as forças. A órfã fica chateada com o silêncio da amiga. Paloma admite para Elisa que está envergonhada. Ela ressalta que não respeitou o relacionamento da fazendeira. Elisa consola Paloma. Ela abraça e perdoa a amiga. Paloma informa a Elisa que fez de tudo para seduzir Gael. A morena ressalta que o valentão nunca ligou para ela. Paloma reitera que aceitará a decisão de Gael. Elisa sugere que a morena permaneça no povoado. Ela aconselha a amiga. Elisa fala para Paloma que não quer perdê-la. A morena ressalta que deseja mudar de vida. Elisa jura a Paloma que Gael não voltará a machucá-la. A morena reitera que ninguém pode ajudá-la. Paloma ressalta para Elisa que precisa partir. A morena deixa a amiga falando sozinha. Dolores percebe que Paloma ocultou parte da verdade. Ela preocupa Elisa.